Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas relações aí entre ângulos quaisquer, tá? Nós vamos falar inicialmente sobre a lei dos cossenos e aí na sequência sobre a lei dos senos, tá? Elas são relações aí que se aplicam a qualquer tipo de triângulo, não somente a triângulos retângulos, como o teorema de Pitágoras, tá? E a gente vai ver aí que o teorema de Pitágoras, na verdade, é uma consequência aí da lei dos cossenos, tá legal? Então, tem algumas aplicações que são exercícios simples aí, mas que a gente pode aplicar em situações reais aí sem problema nenhum, tá ok? Então a lei dos cossenos, ela se aplica a qualquer triângulo, tá? Não necessariamente um deles precisa ser um ângulo de 90 graus, tá? Esse aqui pode ser um ângulo qualquer, tá legal? A principal característica, digamos assim, para a aplicação dessa lei é que a gente tem aqui essa mesma notação que a gente utilizou lá nos triângulos retângulos, tá? O lado oposto sempre vai ter vai ser utilizada a mesma notação do que o ângulo oposto, ou o vértice oposto, tá? Então, esse aqui é o principal detalhe, tá? O lado oposto será sempre, melhor, o lado que fica isolado será sempre o lado oposto ao ângulo que eu conheço, tá? Então, nesse caso aqui, o cosseno de A, o A é o ângulo que eu conheço necessariamente, tá? E as outras medidas aí, eu vou conhecer duas para calcular a terceira, tá? Então, para aplicação da lei dos cossenos, eu preciso conhecer dois lados e o ângulo, ou eu preciso conhecer três lados para calcular o ângulo, tá legal? Vai ficar claro aí nos exemplos. Observem que no início aqui, ó, a relação se assemelha muito com o teorema de Pitágoras, mas esse fator que vem aqui depois da igualdade, ele não existe no teorema de Pitágoras porque cosseno de 90 graus, que seria o caso do teorema de Pitágoras, né, já que A corresponderia à hipotenusa, ele é igual a zero. Cosseno de 90 é igual a zero, então essa expressão toda aqui seria igual a zero. E aí nós teríamos justamente o teorema de Pitágoras aqui. Tá legal? Primeiro exemplo aqui então, nós temos que em um triângulo, dois lados, um deles mede 8 e o outro mede 12, formam entre si um ângulo de 120 graus. Nós vamos calcular o terceiro lado, que é o oposto a esse ângulo de 120. Então, no nosso caso aqui, a gente teria uma situação parecida com essa aqui, ó. Nós vamos ter aqui um ângulo de 120 graus formados, mais ou menos desse jeito. Tá? Desculpem aí que ficou um pouquinho torto, mas a ideia é essa. Tá? Então, nós temos aqui o ângulo de 120 graus, nós temos uma medida, um lado medindo 8 e outro medindo 12. Tá legal? E a medida que eu não conheço, eu vou chamar aqui de A, porque é justamente o oposto ao ângulo que eu conheço aqui. Então, a aplicação que se dá de maneira direta. Tá legal? Então, nós temos aqui que A ao quadrado seria igual a B ao quadrado. B e C, na verdade, podem ser alternados, não tem problema nenhum. Vamos supor que o B seja igual a 8, então 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tá? Menos 2 vezes B, que é o 8, vezes C, que é o 12, vezes o cosseno de 120. Tá legal? Observem que tudo isso aqui eu posso calcular diretamente na calculadora, tá? Sem maiores problemas. Então, eu apenas vou aplicar. Vou utilizar aqui a calculadora do Windows para facilitar. E assim vocês conseguem visualizar também o, todo o processo. Tá legal? Então, olha só. Aqui nós vamos fazer 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Essa maneira de calcular aqui é muito parecida com a Cássio, tá? Pequenas variações apenas, onde nesse caso eu só tenho que digitar o cosseno, o ângulo antes do cosseno, tá? Na Cássio vocês vão digitar primeiro o cosseno, depois o ângulo, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Então,
menos 2 vezes 8 vezes 12 vezes cosseno de 120. Então, 120 cosseno, tá legal? Vejam que a expressão que a gente obtém aqui, tá? É exatamente o que está escrito aqui, ó, tá legal? Então, eu posso calcular tudo de uma vez só, e esse resultado aqui é igual a 304, tá? Então, 304 aqui, tirando a raiz quadrada, né, nós teríamos que uma raiz seria positiva e outra negativa, né? O valor seria positivo e outro negativo, mas como é uma distância, não faz sentido nenhum a gente trabalhar com valores negativos, então, tirando a raiz aí de 304, nós vamos ter aproximadamente 17,44, tá? Esse 5 aqui na terceiro dígito, ele nos permite arredondar para 44, tá? Então, o resultado aqui fica em 17,44, tá? Esse é o valor de A. Isso aí finaliza nosso primeiro exemplo, tá legal? Dois detalhes importantes aqui, ó. O ângulo interno maior é o de 120, com certeza, porque a soma dos outros dois, tá, precisa completar aí 180. Né? A gente sabe que a soma dos três ângulos internos em um triângulo é igual a 180 graus. Com certeza esse ângulo aqui é o menor deles, tá? E esse ângulo aqui é o que tem a medida intermediária, tá? Por exemplo, esse aqui pode ser, sei lá, 20 graus, esse aqui, para fechar os 60 que faltam, 40, né? Não é bem isso, porque aqui um é o dobro do outro, mas enfim, esse ângulo aqui é o menor, tá? Esse ângulo aqui é um pouco maior do que aquele, mas ambos são menores do que 90 graus, com certeza. Tá ok? O próximo exercício ele se assemelha muito com esse. Tá? Nós temos aqui que precisamos calcular a medida C, sabendo que A é igual a 4, B é igual a 3 raiz de 2 e C é igual a 45 graus. Então, pensando aqui num ângulo de 45 graus, a gente pode desenhar mais ou menos assim, ó, tá? Para não ter erro. E aí, o A vale 4 e o B vale 3 raiz de 2, dá um pouquinho mais que 4. Tá? Então, eu vou supor que aqui seja o B, 3 raiz de 2, e aqui seja o 4. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo C, que é 45 graus, e aqui nós temos o nosso triângulo formado. Tá? É essa medida aqui que eu vou calcular. Então, aqui, ó, 45. Tá? Nós temos essa situação aqui. Novamente, aqui é uma mera aplicação aí do teorema, tá? Da lei dos cossenos. Então, C ao quadrado vai ser 3 raiz de 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 3 raiz de 2, vezes 4, vezes cosseno de 45 graus. Tá? Novamente, eu posso calcular tudo isso aqui de uma vez só. Tá? Aqui eu vou montar parte por parte, ó. Só para lembrar aqui uma propriedade da potenciação, ó. Se eu tenho uma potência de um produto, eu elevo o primeiro termo e o segundo termo à potência. Então, 3 ao quadrado seria 9. 9 vezes raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 9 vezes 2, 18. Então, aqui eu teria 18, mais 16, mais todo esse produto aqui. Tá legal? Aqui sim não compensa eu ficar calculando parte por parte. Apesar de termos aí que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Para facilitar aí eu vou usar a calculadora, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, eu posso colocar esse resultado direto, tá? Então, ó, 18 mais 16 menos 2 vezes 2 vezes 3 vezes raiz de 2, tá? Tem que ser colocado dessa forma. E ainda vezes 4 e vezes cosseno de 45. Legal? Tudo isso dá 10. Tá legal? Esse mais que eu coloquei aqui, na verdade, seria menos, tá? E esse produto todo daria 24, tá? Então, eu vou voltar aqui rapidinho, ó.
Vamos apagar aqui esse menos, esse mais, porque ele é menos. Tá? Então aqui nós teríamos menos 24. Tá? E aqui 18 mais 16 dá 34. Por isso que o resultado final ficou 10. Tá? Seria 34 menos 24. Então C é igual a raiz de 10. E aí nós poderíamos escrever, até deixar desse jeito mesmo, tá? Raiz de 10. Ou se eu quisesse calcular raiz de 10, 3,16. Tá? Então o meu C aqui vale aproximadamente 3,16. Tá? 3 raiz de 2 é 4,24 aproximadamente. Tá? Então, 4,24 e aqui seria 3,16. Tá ok? E para finalizar essa primeira parte sobre a lei dos cossenos, nós temos que dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 8 e 12 e formam entre si um ângulo de 50 graus. Determine as medidas das diagonais. Então, nesse último caso, nós temos um paralelogramo mais ou menos desse jeito aqui. Ó, tá? O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, ele é mais ou menos nesse formato. Vamos supor que essa medida aqui, como é a maior, tenha 12 metros e aqui 8 metros. Tá? A única forma de nós termos aqui um ângulo de 50 graus e o outro ângulo é que se esse ângulo aqui seja, que esse seja o ângulo de 50 graus, tá? Consequentemente, esse ângulo aqui, como a soma dos quatro ângulos, ele tem que ser igual a 360, e esses dois aqui são de 50 graus, sobraria aí 260 graus, que divididos por dois ângulos, daria 130, tá? Então, essa é a relação que nós temos, tá? Um dos ângulos é 50 e outro ângulo é 130. E aí a gente vai ter duas situações, tá? A primeira, então, é calcular a diagonal menor. A diagonal menor seria essa diagonal aqui, ó. Diagonal formada por esse ângulo de 50, que eu vou calcular primeiro, tá? Então, aqui nós teríamos que essa diagonal vermelha, tá? Eu vou chamar de diagonal 1. Ela seria igual a 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que são os lados que formam esse ângulo, tá? Menos 2 vezes 8 vezes 12, vezes o cosseno de 50. Tá legal? Essa diagonal aqui está ao quadrado, tá? E aí, calculando isso tudo, ó, nós vamos ter aqui que 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais menos 2 vezes 8 vezes 12 vezes o cosseno de 50 é igual a 84,58. Tá? Então aqui, ó, 84,58. Tirando a raiz quadrada disso, 9,20, tá? Arredondando na terceira casa, 9,20. Então a minha primeira diagonal aqui seria 9,20. Tá? E da mesma forma, eu vou calcular a segunda diagonal. Eu vou desenhar ela aqui verde, tá? Para a gente distinguir melhor. Prefiro o azul, mas o azul ele fica muito parecido com o preto. Então aqui a segunda diagonal seria essa. E observem que a diferença é que agora eu estaria trabalhando nesse triângulo aqui, ó. Tá? E dessa forma, a relação seria essa, ó. A diagonal 2 ao quadrado vai ser igual, praticamente a mesma coisa. 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Menos 2 vezes 8 vezes 12, até que é igualzinho. Tá? Vezes o cosseno de 130 agora. Tá?
Por que 130? Porque o ângulo formado agora é esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui tem 130 graus, tá certo? E aí, fazendo aqui as contas, ó, acompanha aqui comigo. 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 12 vezes o cosseno de 130. 331,42. Ok? Então, tudo isso aqui vale 331,42. Tirando a raiz disso, nós vamos ter... Opa, tirando a raiz disso, nós vamos ter 18,20. Ok? Então, tá aí 18,20, que seria a medida dessa diagonal aqui, ó. Se vocês observarem, faz muito sentido aí. Essa diagonal, ela é praticamente o dobro da outra, tá? Na verdade, esse ângulo de 50 graus aqui, ele está muito maior, tá, do que um ângulo de 50 graus de fato, tá? Ele deve ter quase uns 60 graus aqui. O ângulo de 50 graus, ele é bem menor, tá? Então, essa aí é a primeira parte. Vocês vão ter aqui 3 exercícios para tentar refazer aí, tentar continuar essa mesma ideia, tá legal? Pessoal, dando continuidade aqui então a nossa aula, eu vou falar um pouquinho agora sobre a lei dos senos, tá? A lei dos senos, ela se aplica em situações um pouquinho diferentes da que a gente comentou anteriormente, e ela expressa aí uma relação entre os lados de qualquer triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado, tá? Então, pelo que vocês podem observar aqui, ó, novamente, o ângulo e o lado eles têm a mesma letra, né? O lado oposto ele sempre refere-se ao ângulo com a mesma notação, tá? Então, esse lado ele é oposto a esse ângulo aqui sempre, tá? E a relação diz justamente uma razão aqui entre o lado e o seno desse ângulo, elas vão ser sempre constantes, tá? E essa constante aí, ela equivale ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, a circunferência que passa pelos 3 vértices do triângulo. Tá legal? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Tá? Nós vamos calcular aqui primeiro o raio de uma circunferência circunscrita a um triângulo ABC, onde A é igual a 15 centímetros e o ângulo A é igual a 30 graus. Tá legal? Observe que aqui eu não preciso ter outras medidas, tá? Pois a gente sabe que o lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, tá, é igual ao diâmetro, tá? É igual a 2 vezes o raio. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer é simplesmente substituir, né? Fazendo a substituição direta aqui, nós temos que 15 sobre seno de 30 é igual ao diâmetro, que é 2 vezes o raio dessa circunferência circunscrita. Tá legal? Aí, utilizando aqui uma calculadora, fica facinho para a gente calcular. Eu posso fazer assim, ó, 15 dividido pelo seno de 30, legal? Seno de 30 é 0,5, então 15 dividido por 0,5 é igual a 30, legal? Então tudo isso aqui é igual a 30. Se o diâmetro, que é 2 vezes o raio, é igual a 30, logicamente o raio é igual a 15. Tá legal? Nesse caso é 15 centímetros. Beleza? Segundo exemplo aqui, então, calcular os lados B e C de um triângulo ABC. Tá o que A é igual a 10, o ângulo A é igual a 30 e o ângulo B é igual a 40. Tá legal? Então, como a gente não tem muitas outras informações, observem que aqui, ó, A ser igual a 30 e B ser igual a 40,
me permite dizer com certeza que C mede 110 graus. Tá legal? Por quê? Porque 30 mais 40 mais 110 é o que vai fechar 180. Tá legal? Então, a situação que a gente tem é uma situação mais ou menos assim. Ó. Eu tenho aqui um ângulo de 30, um ângulo de 40, tá? E um ângulo de 110 graus. Esse aqui, então, vamos supor que é o de 110, que vai ser o nosso C, tá legal? Esse aqui é o ângulo C. Vamos supor que esse aqui seja o ângulo de 30 graus, que vai ser o A. Esse aqui, então, vai ser o lado A, que mede 10. E aqui nós temos o lado B, tá legal? Que mede 40. Aqui 40 e aqui 30, tá certo? Então, aplicando aí a lei dos senos, a gente precisa dessa relação aqui inicialmente, ó. O 10 dividido pelo seno de 30 é a relação principal aqui, porque nós precisamos calcular o lado B, que é oposto a um ângulo de 40 graus, então vai ser igual a B dividido por seno de 40 graus, e também essa mesma relação, 10 dividido pelo seno de 30, vai ser igual ao C dividido pelo seno de 110 graus. Tá legal? Isso aqui é uma regra de 3 simples e diretamente proporcional. E eu vou calcular isso aqui facilmente, simplesmente passando o seno de 40 lá com o B, né? E aqui embaixo o seno de 110 passando lá com o 10, perdão. Falei B, mas é 10. Tá? Então o meu B ficaria simplesmente o seguinte, ele vai ser 10 vezes seno de 40 sobre o seno de 30. E aqui na calculadora fica assim, ó, 10 vezes seno de 40 dividido pelo seno de 30. Tá legal? 12,86. Tá legal? Isso aqui está em centímetros, ou melhor, vamos supor que seja centímetros aqui esse 10, né? Se for centímetros, aqui também vai ser centímetros. E a mesma coisa aqui embaixo, o meu C, ele corresponde a 10 vezes o seno de 110 dividido pelo seno de 30. Tá? Então, o meu C aqui nesse caso vai ser 10 vezes seno de 110 dividido pelo seno de 30. 18,79. Tá legal? Vamos supor que seja centímetros também. Tá legal? Então, dessa forma aí, a gente tem alguns exemplos. Tá legal? Eu gostaria que vocês tentassem resolver esses últimos dois aqui. O exercício 10 é um pouquinho desafiador, mas a gente consegue resolver ele a partir dessas duas leis aí que nós acabamos de visualizar. Tá legal? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aí. Podem me mandar por e-mail, podem deixar no comentário aí desse link. Tá legal? Que eu vou tentar ajudar vocês aí o quanto antes. Essas questões a gente pode retomá-las na próxima aula. Tá legal? Só quis preparar esse material aí rapidinho para não deixar vocês totalmente sem atividades aí nessa quarta-feira. Tá legal? Espero que vocês gostem do vídeo. Se tiverem dúvidas aí, voltem, assistam novamente. E se ainda persistirem as dúvidas, com certeza eu vou tentar ajudá-los aí em sala de aula, ou por e-mail, ou de alguma outra forma. Tá legal? Boa noite aí para vocês e boa semana. Tá legal? Até mais.